Olá, amigos, essa é a Rádio da Terra e mais uma vez ao vivo com vocês para uma noite sobre tudo e todos os assuntos pertinentes e relacionados à evolução humana. Hoje irei entrevistar um sociólogo, também professor de filosofia, sociólogo José Rubens Turci Júnior. Ele é filósofo, engenheiro sociólogo, especialista no período épico da Índia, atua nas interfaces da filosofia e do sagrado com a ciência, a tecnologia e o ambiente corporativo. Possui pós-doutorado em Cultura da Índia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. PhD em Social Science Religious Studies pela McMaster University. Revalidado como doutorado em Filosofia pela UFRJ. Mestrado em Filosofia também pela UFRJ. E graduado em Filosofia, bacharelado e licenciatura também pela UFRJ, entre outros estudos, títulos, que se eu for falar aqui, vamos ficar até o final do programa. O moço gosta de estudar, gente. José Rubens Turci Júnior tem muito estudo e, consequentemente, muita coisa interessante para passar para nós, ouvintes da Rádio da Terra. Espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos ver quem já está presente no nosso chat desta terça-feira linda e maravilhosa. Vera Pinho está no chat. Boa noite, Vera Pinho. Boa noite, Antônio Correia. Carlos Brum, Benedito Escaleira, Araguaci de Andrade. Esses são os amigos que estão presentes nesse momento no chat. Daqui a pouco entram mais. E já vou fazer a conexão com o nosso entrevistado para que a gente possa saborear e prestigiar de mais e mais conhecimento. Como é que vocês estão? Tudo certinho aí com vocês no chat? Quem está apenas ouvindo? Sempre temos pessoas presentes no chat, também diversas pessoas apenas acompanhando, e aqueles ouvintes, né, que estão nem acompanhando o chat e nem vendo, né, os detalhes, mas que apenas colocam o player para ouvir. Boa noite para você também. Espero que todos aí estejam realmente em paz nos seus corações, em mais um dia, em mais um momento de entrevista, de conhecimento, de informação e espiritualidade. Ontem, né, comemoramos 5 anos de grupo de estudos aqui em Guaratinguetá, na clínica, 5 anos de estudos focados em mantras, saúde, qualidade de vida. Foram 5 anos e ontem foi o aniversário. Acabei transmitindo ao vivo, né, atendendo aí a pedidos, transmiti ao vivo uma parte desse nosso encontro de ontem. Sei que, infelizmente, a qualidade do som não estava boa, porém eu informei, né, já que foi transmitido por videoconferência, com a sonoridade, o microfone do próprio notebook, realmente não fica 100%. Mas deu pelo menos para vocês acompanharem um pouquinho. Eu acho que deu para olhar, né? Muitas pessoas comentaram. Foi também um momento legal e importante para quem estava presente aqui mesmo na reunião, que pôde dar um oi, um abraço para vocês que estavam acompanhando pela videoconferência. Mais uma vez, a tecnologia ajudando a gente a se encontrar, ajudando a gente a ficar cada vez mais pertinho. Isso é muito bom. Então, amigos, eu vou nesse momento pedir licença para vocês um momento, que eu vou fazer a conexão
com o entrevistado da noite e volto já já. Enquanto isso, curtam um pouquinho mais de música. Ok, boa noite a todos. Agora estamos em definitivo com o entrevistado da noite, que eu vou pedir para ele também se apresentar, falar um pouquinho da formação, de todos os estudos, porque realmente, amigos, é uma pessoa que tem aqui muita coisa para compartilhar. José Rubens Turci Júnior. Boa noite, José. Boa noite, Celso. É um prazer muito grande ser recebido aqui no seu programa, na Rádio da Terra. Boa noite a todos os companheiros que estão nos ouvindo. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre as experiências que eu venho realizando ao longo desses anos, porque, bem no espírito do programa, fiquei feliz com essa fala do Celso, que ele me disse: você fala sobre o que você quiser, desde que esteja relacionado com o desenvolvimento humano, com o progresso humano, com a evolução humana. Então, eu achei isso interessante, acho um convite de vanguarda, né? Diferente, bem desse novo milênio, né? E os estudos que eu realizei, embora teóricos, se eles têm algum objetivo e algum interesse, é unicamente esse interesse prático de poder seguir nessa caminhada rumo aos objetivos superiores destinados aos seres humanos aqui nesse planeta. Então eu achei assim muito rico e simpático o convite. Para mim é uma novidade, primeira vez que eu participo assim de um programa de rádio online, né? Participei já de um programa de rádio e outros programas no formato mais tradicional, mas não assim, e acho incrível como a internet e as tecnologias, né, possibilitam essas coisas fantásticas. Que ótimo! E José Rubens, né? Nós também podemos depois falar, no bom sentido, que tudo isso é culpa do Tamer, viu? Vamos botar a culpa no Tamer. O Tamer também já foi um entrevistado nosso, uma pessoa maravilhosa que passou, né, os seus contatos, passou sobre você, e pode ter certeza que é um amigão aí que nós temos, né? Então, olha que coisa interessante, né? Eu conheci o Tamer em 2007, quando eu estava chegando de volta do Canadá. Eu tinha terminado os meus estudos, eu estava oferecendo um curso na UFRJ sobre a Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita, como alguns preferem, né? E o Tamer estava nessa turma, e ele já vinha fazendo algumas experiências para poder levar em frente essa carreira dele na área de neurolinguística, né? Então ali nós interagimos e foi uma coisa muito interessante. De fato, eu descobri assim a riqueza também que é a trajetória dele, foi toda a experiência de vida dele, e como ele consegue conciliar isso levando para a atividade profissional dele, que acho esse o maior desafio para todos nós, assim, que temos uma coisa, uma inquietação espiritual dentro, né? Nem sempre a gente consegue conciliar as nossas buscas com a nossa atividade profissional, levar isso para o concreto, né? Às vezes a gente tem alguma coisa, mas a gente vive uma vida dividida, nem sempre nós conseguimos assim a coerência total, né? Então eu acho que o Tamer, um pouco do mesmo modo que eu, ele passava essa necessidade de ser coerente com aquilo que ele estava sentindo e vivendo e tentar levar isso para a atividade profissional dele. Uma experiência bem interessante, assim, ali nos idos de 2007, 2008, depois ele seguiu a carreira dele e hoje acho que vive, se não me engano, em Teresópolis, uma coisa assim. É isso mesmo. Rubens, eu tenho a primeira pergunta, eu faço questão de sempre fazer a primeira pergunta para os entrevistados, e a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: filósofo, engenheiro
e sociólogo. Como é que é isso? Explica pra gente. Nossa, eu vou começar de trás para frente. É tudo meio confuso e a gente anda certo por linhas tortas também, né? Vou falar do sagrado. Na verdade, olha só que interessante, você está falando de Guaratinguetá. Exato. Então, aí próximo tem uma cidade chamada São José dos Campos. Correto. Pode acreditar que antes, assim, de iniciar essa trajetória pelas humanidades, né, eu fui engenheiro químico da Monsanto. E eu digo isso com alegria e com prazer, porque eu era garoto, ingênuo, trabalhei na Roda de São José dos Campos, depois trabalhei ali em Jacareí, no grupo da Pilkington Sandoban, na Sebracê, né? Quando eu fui para Monsanto, já era ativista, verde, óbvio. Nessa época eu fazia macrobiótica também. E minha ingenuidade, eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos, uns 24 anos mais ou menos. E eu estava começando a perder a ingenuidade que o engenheiro tem, né? E quando eu descobri o universo onde eu estava inserido, que era o universo da Monsanto, né? Em frente àquele dilema, meu primeiro dilema assim, existencial, profissional, sabia que não podia mais seguir, vamos dizer assim, alimentando aquela via, né? Porque era seria a morte do meu espírito. Então foi quando eu pedi demissão, deixei a Monsanto em 1986 e mudei para uma comunidade alternativa onde eu vivi por 4 anos. Depois de lá, eu senti que precisava aprofundar os meus estudos, reiniciar tudo. Então, de volta para o Rio de Janeiro, eu fiz filosofia na UFRJ, até o mestrado em filosofia analítica, parte pesada, de lógica, filosofia da linguagem. E para o doutorado, eu queria resolver minhas questões metafísicas, que na UFRJ não tinha espaço para isso. Então, eu fui para o Canadá, participar do programa de estudos religiosos, Religious Studies, e busquei, então, na parte da Índia, me aprofundar naquele texto que era o texto para mim mais inquietante desde a minha infância, que eu faço yoga e estudo sobre meditação, essas coisas desde criança, mas nunca de uma maneira assim mais séria. Então aí no Canadá eu fiz o meu doutorado, então daí a relação com a sociologia. E como tinha todos os créditos, né, para o doutorado em filosofia, quando voltei eu preferi revalidar a tese pelo departamento de filosofia, porque eu queria que as questões metafísicas da Índia fossem consideradas sobre esse viés da filosofia, uma vez que existe um certo preconceito na academia com relação às experiências de religiosidade ou espiritualistas, ou aquelas que ficam ali numa interface muito tênue entre o que é racional, entre o que faz parte do racional e daquilo que faz parte, vamos dizer assim, da esfera da fé, né? Então eu queria mostrar que era possível fazer esse trabalho assim, daí minha trajetória. Mas na verdade, assim, eu acho que minhas primeiras inquietações começaram sem brincadeira, acho que quando eu tinha uns 3 para 4 anos, quando eu comecei a ter alguns sonhos estranhos, né? Então, já tinha desde pequeno essa ligação com um universo também, assim, dos outros estados de consciência, no estado do sonho, por exemplo. Entendi. Então, é isso. E você conseguiu mostrar através dos trabalhos acadêmicos essa relação?
Com certeza. Eu acho que eu não tenho mais assim uma hipótese, uma teoria, um argumento, né? O ponto que eu queria provar, eu provei. Ele tem várias consequências, né? Inclusive para Aden, que, por exemplo, hoje em dia está na moda a gente falar em espiritualidade, né? Então a diferença entre religião e espiritualidade, né? Esse termo espiritualidade, assim, poucas pessoas sabem, ele foi cunhado por volta dos anos 60 por um estudioso, se não me engano, de Harvard. O nome é Wilfred Cantwell Smith. E, na verdade, ele se depara com esse termo porque ele era um cristão fervoroso que buscava o universal da religião cristã como solução para todo mundo. Ele queria encontrar, e por isso ele estudava todas as religiões de uma maneira isenta. E aí ele se depara com algumas expressões da cultura da Índia, onde ele quase que visualiza que teria se aproximado desse universal. E não dá um tratamento mais profundo a esse tema. E eu, quando retomo a questão, eu vejo que ele tinha tocado no ponto, embora não tivesse solucionado a questão, vamos dizer assim, porque talvez muito preso ele mesmo à sua religião. Então, o termo que ele estuda, que aparece em vários textos sagrados, aparece também na Bhagavad Gita. E ali eu descobri que essa palavra é rica e é ela que nos permite entender exatamente essa linha de interface entre o que é ciência e o que é religião, e mais ainda, entre aquilo que é o comum ou universal a todas as religiões, e que vai permitir, por exemplo, para que uma pessoa como Gandhi, né, ele mesmo estudioso da Gita, né, tenha a intuição de dizer, né, enquanto galhos, as religiões são muitas, mas enquanto tronco, a religião é uma só, né? Ou nas formulações mais atuais, como a gente percebe nos dias de hoje, quando se fala em espiritualidade ou em eco-espiritualidade, né? Você percebe que é esse olhar, né, que torna sagrada a experiência humana, torna sagrada a natureza e todas as relações que aqui a gente tem, né? Mas sem que a gente se prenda a um dogma ou uma ritualística única como um caminho para se chegar ao Supremo, né? E no caso com a ciência, a gente sabe, vamos dizer assim, o que aconteceu com o Ocidente, que é a experiência um pouco diferente da experiência do Oriente. Aqui, durante todo o período medieval, né, a Igreja teve um papel riquíssimo, muito importante, né, na formação das primeiras universidades. Mas eles tinham um olhar, obviamente, o olhar da Igreja, que era um pouco dogmático. Então, quando eles estruturam essas grandes escolas e os primeiros pesquisadores começam a encontrar alguns resultados, percebe que esses resultados ferem alguns dos dogmas da Igreja, né? E ousam se afastar desses dogmas para fundarem a ciência. Então, quando eu tenho, por exemplo, Giordano Bruno, Galileu, Copérnico, foram pessoas que ousaram, né? Foram quase considerados heréticos, porque ousaram duvidar de alguns dogmas da Igreja, como, por exemplo, o dogma de que a Terra fosse o centro do universo, né? E que, na verdade, tudo giraria em torno da Terra, né? Então, Galileu, por exemplo, ainda que tivesse que se retratar, né? Mas ele afirmava que o Sol, que a Terra girava em torno do Sol.
Então, esse resultado se baseia, é um resultado racional, né? O que mostra que, nesse período, fé e razão eram coisas que não podiam andar juntas, né? Então, no Ocidente, a gente separa essas duas esferas. Isso é uma espécie de garantia para a sobrevivência da igreja, já que ela passa a cuidar das questões de fé e a ciência nascente das questões práticas do mundo de ciência, né? No Oriente, essa divisão artificial, né, nunca ocorreu. Então, lá tudo um pouco misturado, que é um pouco parecido com a ideia que a gente tem hoje em dia da ecologia, né? Porque quando a gente olha o planeta hoje, a gente olha sempre sobre esse viés, onde a razão e o sentimento têm igual importância. Então, parece que está resgatando, tentando unificar agora também no Ocidente, isso, né, que foi separado artificialmente ali na Idade Média, quando nascia a ciência. E essa separação foi com a intenção de certa maneira, preservar a igreja, que havia perdido a luta contra a ciência nascente. E, de novo, esse texto que eu estudo, né, e esse termo, que aqui no Ocidente, ainda quando se traduz a Gita, se traduz esse termo sânscrito por fé, ele não representa de fato a fé, porque ele nunca está em contradição com o bom senso, com a razão, né? Então, os budistas têm isso bem claro. O modo com que eles professam a sua espiritualidade, né, ela leva em conta isso, né? Que é essa forma de você ter essa fé, sim, mas essa fé em si mesmo, né? Essa espécie de convicção que vem pelo coração, né? Daí a doutrina do coração do Senhor Buda, que é uma coisa que a gente alcança dentro de nós, tá? Então, é um pouco diferente daquela fé que é sempre uma fé exterior. Quando eu digo que eu tenho fé, eu digo que eu tenho fé, por exemplo, nos dogmas da igreja, né? A fé é quase que um sinônimo de religião. Posso perguntar, qual é a sua fé religiosa, né? Ou seja, é uma crença nesse sentido. Bom, acho que eu não sei se eu me estendi demais, eu quero dar aos poucos, não sei se estou indo no caminho certo, nem sei se é interesse dos leitores, né? Mas só para situar assim um pouco por onde eu andei nas minhas pesquisas. Às vezes elas ficam um pouco chatas também, um pouco pesadas, porque a gente tem que lidar com algumas questões muito técnicas e discussões assim filosóficas, ou no campo da sociologia também, que nem sempre são palatáveis, né, para a gente apresentar assim num programa em poucos minutos. Mas acho que dá para dar uma ideia que essa inquietação ela era importante para mim, porque como brasileiro, vivendo no século XX, também com um espírito inquieto, né? Com certeza. Respostas, e queria o bem não só para mim, mas também para a nossa terra, né? Tantas pessoas dizem Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, né? Ou então o Brasil sempre país do futuro, um futuro que parece que nunca chega, quando a gente vê tantas coisas assim que a gente não consegue compreender, né, ainda acontecendo aqui. Então, um pouco por isso, assim, é uma ideia de tentar entender a mim mesmo e o país onde eu nasci. E isso seria exatamente o que eu ia perguntar para você nesse momento, Rubens. Faça, por gentileza, uma análise do nosso país. O que está acontecendo hoje com o Brasil? O que você acha dentro do seu estudo, tá? Com o seu ponto de vista filosófico e de sociólogo? Tá certo. Bom, primeiro, levando em conta também a minha formação como espiritualista, né? Tem uma frase que orienta o meu olhar, né? Que diz assim: é preciso ser muito profundo para compreender
que não há nada de errado com o mundo. Daí que eu parto. Olha que coisa forte e interessante, né? Na verdade, quando a gente muda o nosso interior, a gente passa a ver o exterior com outros olhos também. E aceita, entende, compreende que tudo é Deus, que tudo é na natureza de Deus, ou que tudo é sagrado, tudo é na natureza do sagrado, e que de uma certa maneira está tudo certo, né? E esse está tudo certo, olha que interessante, esse está tudo certo, ele é dialético, ou seja, ele é também contraditório, ele envolve mil análises, contradições e síntese, né? Esse está tudo certo também me mostra, né, que todas as coisas erradas, todas as injustiças que a gente presencia, né, são oportunidades da gente se modificar e ajudar para que o exterior se modifique. Mas isso com a mente serena, né? Ou lembrando lá nos anos, esqueci o nome do rapaz, mas ele dizia assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu lembro que ele brincou com essa expressão, se não me engano, nos anos 70, assim, quando a música brasileira começava o início da Tropicália e tudo mais, né? Mas isso para mim passa uma coisa muito forte, uma verdade que é: a gente sabe, a gente vê e a gente entende que tudo é uma questão de processo, é processual, né? Então, cada espírito, cada ser está em um estágio. E a coisa que a gente mais precisa fazer e lutar é respeitar o momento de cada um e oferecer a cada um as condições para que, dentro das limitações e facilidades de cada um, a gente viva da melhor maneira possível. E dificilmente isso vai ser que tudo saia como nós queremos, porque nós somos seres, obviamente, limitados e imperfeitos, né? Agora, dentro de um plano maior, dentro do plano da eternidade, né? Se a gente olha o tamanho desse planeta e porque é o universo, né? A gente entende a nossa significância e também a nossa insignificância, e que a gente confia, então, que uma força maior, né, orienta tudo isso, e que só nos cabe sermos antenas a serviço dessa força, né, para que as coisas fluam. Então, na Índia, a gente chama essa confiança que a gente tem nessa lei que rege todas as coisas, né, de Dharma. E entre os budistas, né, que você sai do sânscrito e vai utilizar a língua específica do budismo, você vai ter, por exemplo, Dhammapada. Dhamma é a palavra para Dharma, no sânscrito, né? E Pada é o pé, é o caminho do Dharma, né? Que é a mesma coisa. Então, quando a gente compreende o que é o Dharma e que esse Dharma está escrito no coração do mundo e no coração de cada um de nós e se manifesta na nossa consciência, todo o nosso trabalho passa então a ser em que essa consciência aflore em cada um, né? Esse é o nosso papel. Esse não é colocar coisa na cabeça dos outros, mas permitir que cada um, né, dê expressão a si mesmo, ao ser que existe em si mesmo, né? Então, não sei se eu estou te respondendo assim um pouco. Ou seja, esse mundo, então, agora falando especificamente sobre o Brasil, né? Isso. É claro que a gente vive um momento de... Nós somos como democracia, nós estamos na infância, né? Um país jovem, um país que foi formado com 3 raças, as 3 com contribuições maravilhosas e sofridas, e muito rapidamente a gente depurando tudo, né? Porque você vê, o nosso português não é o português de Portugal,
é um português doce, é um português romântico, é um português que foi embelezado basicamente pela doçura da cultura negra, que eles são tão calorosos, né? E são menos, talvez, austeros, já que na cultura europeia, do próprio português, né, a característica é mais a regra, o rigor, né, e não a fluidez, o ritmo, a dança, aquilo que dá ritmo. Só que nessa síntese, né, grande, ainda mais com o olhar xamânico da terceira raça, né, dos índios, a gente está formando, a gente está formatando, né, o mestiço é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Só que ele ainda não está pronto, ele ainda é uma criança. Então, enquanto criança, faz muitas trapalhadas. E essas trapalhadas fazem com que a gente aprenda. Então, no momento que o Brasil vive, obviamente é um momento muito ruim, né? Ou seja, de tanta injustiça social, de tanta desigualdade, de tanta corrupção, de tanto desgoverno, de tanta falta de tudo, a gente perde até a esperança. Mas, se a gente tem um olhar afastado, e eu não tenho um olhar assim muito próximo, só tem aquele olhar em perspectiva do grande quadro, da figura, né? A gente percebe que dentro do grande plano está tudo certo. E com certeza o Brasil, né, está destinado a ser a pátria espiritual do mundo, né? A gente percebe que é um país riquíssimo, abençoado em todos os sentidos, só falta nós nos darmos conta disso. E tem um longo caminho até lá, né? Agora, todas essas experiências que o país vem sentindo, também, pelo sofrimento, acelera esse processo. Ainda mais quando Deus, na sua bondade, né, põe aqui tanta gente assim ruim, mas também põe seres, né, por exemplo, de todas as, vamos dizer, Cruz de Souza, o poeta simbolista negro, né, que é talvez o maior poeta simbolista do mundo, nasce aqui no Brasil, né? Baudelaire é famoso porque fala, não é o português que se expressa, mas talvez Cruz de Souza seja mais forte. Quando a gente pensa na nossa música, principalmente a nossa expressão artística, né? Quando a gente pensa que aqui nasceu Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, sei lá, tantos artistas assim que são quase que mensageiros do Supremo, né? Trazendo para a gente essa ideia de ecumenismo, de ter um olhar sobre esse mundo como uma experiência sagrada. Todos eles têm essa característica, né? Então, todos brincam, tudo é divino e maravilhoso. Existe um olhar assim que, no princípio, pode parecer um pouco alienado, se eu fizesse uma análise, sei lá, mais política ou marxista, mas que não. Eu acho que é uma linguagem abençoada, e simplesmente o tempo para ela que ainda não floresceu. Até os nossos mais assim rudimentares, né? Cantores com expressão mais popular, como, sei lá, o Maluco Beleza, Raul Seixas, né? Que coisa amada, com todos os problemas que ele tem, né? Mas a gente percebe que ali tinha uma amorosidade, uma intuição que vinha pelo coração, que você vê que as músicas dele até hoje tocam as pessoas jovens e também aqueles que eram da época dele. E mais ainda, mesmo aqueles que olhavam para ele com um certo preconceito na época, porque ele era muito, vamos dizer assim, não tinha uma formação muito boa, mesmo esses, né, os críticos de música, hoje em dia o respeito como uma pessoa importante no nosso cenário. Eu acho o Brasil incrível, mas a nossa experiência de hoje não. Por exemplo, essa contradição com os gastos com a Copa do Mundo, né? Tanto desperdício, né? O país que tem mais água no planeta, falar em escassez de água, né? Como é que pode, né? Enquanto Israel, por exemplo, no deserto, não tem falta de água,
e eles conseguem produzir tudo que eles necessitam. E aqui, o país que mais tem água no planeta fala em falta de água. Então é claro que a gente fica triste de um lado, mas não pode ficar triste se a gente entende que, pelo olhar do sagrado, está tudo certo. Sempre está tudo certo. Rubens, como você comentou em música, né? A Benedita Escaleira, uma das ouvintes que está aí no chat da rádio, ela comentou que a frase que você mencionou no início é de uma música Serra do Luar, da Leira Pinheiro. Como é? Desculpa, eu não te ouvi bem agora. A música, a frase que eu comentei... Tá, aquela frase que você comentou no início, né, de coluna reta, eu não lembro agora qual é a frase, ela disse que está numa música, o nome da música é Serra do Luar e é da Leira Pinheiro. Então, mas Leira Pinheiro já é uma regravação. Tá. Bem posterior. Entendi. Eu encontro ainda esse original porque é de um... Oh, meu Deus, eu queria tanto lembrar agora e me foge o nome dele. Mas eu lembro. Até aquela menina do Pato Fu também gravou essa música, sabe? Porque ela tem uma certa atualidade. Mas ela é de um sujeito assim muito rebelde em termos musicais, né? Um pouco ortodoxo, mas me foge o nome dele. Eu ainda lembro, eu faço essa pesquisa, eu acho isso rapidinho. Mas claro que isso foi reproduzido depois pelos nossos artistas mais recentes, né? Mas isso é lá nos final dos anos 60 para o início dos anos 70. Eu lembro o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ok. E complementando o que você estava falando, né, sobre o Brasil, tem uma pergunta aqui da Denise. Como que você entende o Brasil, coração do mundo, dentro de um sistema internacional que busca um domínio global? Você acredita nesse domínio global? Essa palavra domínio, né, é uma coisa interessante, né? A gente quer dominar a natureza, né? A gente, até o inglês, né, você fala quando você tem, por exemplo, a palavra D-O-M, dom, né? Kingdom, né? Quer dizer, os domínios do rei, né? Então, a palavra domínio, ela é de um período onde as pessoas, obviamente, não se relacionavam. Por isso que nós estamos começando a aprender agora, que é o coração, né? Então, quando a gente se relaciona pelo coração, domínio você pode usar no sentido de, vamos dizer, eu domino uma língua, no sentido que eu compreendo profundamente essa língua. Então, é esse sim o sentido de domínio interessante, e não de dominação, ou seja, de imposição sobre o outro da minha consciência, coisa assim. Quando a relação é pelo coração, pelo contrário, né? É uma questão ecológica, né? Você só se entende dentro, como parte de um todo, né? Numa relação rizomática, ou seja, onde você não tem uma relação hierárquica com estrutura de pirâmide, né? Onde todas as pessoas se subordinam a um líder. Mas não, como as gramas crescem no estádio de futebol, né? A raiz, ela percorre por baixo da terra e em todo lugar ela aflora do mesmo jeito, né? Com a mesma importância, com a mesma força, né? De uma maneira democrática, de uma maneira horizontal e não vertical. Então, o domínio, na verdade, é simplesmente funcionar dentro dessa lei que a gente domina, que a gente compreende, que a gente se curva a ela, mas não dominar o outro. Então, nesse sentido, o exemplo do Brasil, né, é pelo encantamento. E, de novo, não o encantamento no sentido negativo, onde eu me aproveito de uma pessoa, mas o encantamento no sentido carismático, daquele que a própria presença, né, pela energia da presença, faz com que a gente reverencie o sagrado que ali se manifesta, ainda que das maneiras mais
ingênuas infantis no início, como nas festas populares, né? Como na própria expressão que é o nosso carnaval, né? Uma coisa que se organizou dessa maneira. Não foi uma coisa imposta de cima para baixo. Né? De repente o carnaval se estrutura com essa festa popular e os países do mundo todo, né? As pessoas vêm para cá, né? E eles se encantam porque, com todos os nossos problemas, uma coisa a gente tem que eles não têm, né? Que é essa capacidade de ser feliz nas condições mais adversas, né? Percebe que aqui no Brasil, com todos os nossos problemas, o índice de suicídio é baixo. Na Suécia eles não têm problemas e, no entanto, são depressivos, num certo sentido, né? Então existe uma coisa aqui que eu acho que é nossa, que é brasileira, que transcende todo esse sentido das religiões instituídas, né? E é uma coisa nova que compõe tudo isso e que faz parte da nossa brasilidade. Eu acredito, sim, que a gente tem um papel interessante. Cada nação tem o seu papel. E talvez a nossa seja essa, de começar a mostrar para o mundo, né, como é possível ter uma nova relação, uma nova forma de relação, né, que possibilite o cooperativismo, o companheirismo, e não a competição, né, não a dominação de um pelo outro. Às vezes, quando a gente percebe que em todas as religiões tem esses representantes, e no Brasil, você vê, por exemplo, Chico Xavier, né? É uma pessoa interessantíssima. Não precisa ser espírita ou kardecista para refletir sobre Chico Xavier. Como pode uma pessoa escrever 500 livros? Não, então, quando a gente olha um romance como Paulo e Estevão, né, que tem qualidade literária e que aprofunda nas questões do cristianismo de uma maneira que emociona a qualquer leitor. Então, é um pouco por isso. Ok, temos mais uma pergunta aqui no chat da Vera. Você pode falar sobre a mente transcendental do povo hindu e o que ajudaria o Brasil a ter um povo com essa mente? Então, eu acho assim, a Índia, ela é um fiel depositário, né, de uma literatura, de uma sabedoria milenar. Então, eles exalam pelos poros alguns valores. Mas, no meu entendimento, isso está na natureza deles, isso está presente na cultura, na música, em todas as expressões, né? De forma que como se eles preservassem algo de uma sabedoria ancestral. Mas a sabedoria em si, eu não acho que seja propriedade do povo, assim como um todo. Pelo contrário, eu acho que são poucos, mesmo entre os ditos gurus, os iniciados, né? São poucos os verdadeiramente gurus e verdadeiramente iniciados, né? Porque assim, por exemplo, só por nós sermos brasileiros, nós exalamos algo da cultura brasileira. É fácil para a gente falar de algumas categorias e impressionar as pessoas fora do Brasil. E os indianos, a mesma coisa com o mundo. Agora, o que de fato me impressiona na Índia, não tem esse viés sociológico e a Índia de hoje fazer um experimento, um grupo, e avaliar os seus valores. Nesse sentido, não tanto. O que me fascina na Índia é a literatura milenar e como aquilo foi produzido. Com a própria linguagem, com o sânscrito,
existiu uma língua perfeita, né? Uma língua mais rica que o grego, mais rica que o latim, com textos como o Mahabharata, por exemplo, que é mais complexo, mais sofisticado, mais elegante e 10 vezes maior do que a Ilíada e a Odisseia, sei lá, de Homero, por exemplo, né? Então, ou seja, houve um período na Índia que onde esses textos foram produzidos, e ali naquele período que eles chamam, sei lá, de axial, um pouco antes, né? Algumas coisas estranhíssimas acontecendo, como aconteceram em outras partes do mundo, quando surge logo depois Sócrates na Grécia, ou Lao Tse na China. Então, esses textos me fascinam. E é lá que eu vejo as evidências do transcendente, não no hindu tradicional e nem nesse lado assim mais um pouco que eu acho bonito também, válido, né? Mas que é quase que um modismo que existe hoje em dia em torno de todas as expressões culturais da Índia, desde o cinema de Bollywood até as músicas, os mantras e tudo mais. É uma coisa riquíssima, mas o transcendente mesmo, aquilo que é a transcendência, eu acho os hindus têm uma preocupação com isso, eles têm isso como uma referência. Mas aqueles que, de fato, avançaram nesse caminho, modernamente, eu acho que são poucos. Assim, até eu sei que algumas pessoas não concordariam com isso. Mas, por exemplo, quando a gente olha a Índia como um todo, né, a gente percebe ainda muitos problemas também, né? Problemas com a casta dos intocáveis, a condição da mulher, né? As crianças, meninas, quando nascem em algumas regiões, você ainda mata porque vai te dar prejuízo mais para frente. Então, óbvio que como país é um país cheio de problemas, e se fosse um país como um todo verdadeiramente iluminado, não teria sido invadido tantas vezes e dominado por outros povos e assimilado a cultura deles. Até um mérito que eles têm essa capacidade de assimilar e continuar crescendo. Mas não que fosse o povo todo já um povo assim, em contato com o transcendente. Eu não vejo assim, não. Eu acho os textos sagrados lá produzidos. Do mesmo modo que a Grécia de hoje, né, não me diz muito em relação à Grécia dos grandes filósofos gregos. Não quer dizer porque a Grécia produziu Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaxágoras, Anaximenes e tantos outros, isso não quer dizer que hoje a Grécia seja um país totalmente voltado para a filosofia. Não é verdade. Do mesmo modo, não acho que ainda seja para a transcendência. Existe uma busca superficial, uma representação superficial nesse termo, mas eu não vejo assim, não. Ok. Rubens, você gosta de desafios? Com tantos estudos, eu imagino que sim. Você gosta? Gosto. Principalmente desafios filosóficos? É o seguinte, Rubens, então vou lançar um desafio ao vivo, porque como um filósofo, eu também sou formado em filosofia, mas você como filósofo é o seguinte, meu desafio para você é analisar a letra de uma música ao vivo, neste momento. Eu vou colocar a letra para você, vou colocar a música para você ouvir, junto com os ouvintes, e depois que ela terminar, gostaria da sua análise. Topa? Claro que topo. Que ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte. Você está provavelmente com o áudio do site da rádio desligado, certo? Isso. Eu vou pedir para você ligar somente para você ouvir a música que eu vou colocar. Eu vou colocar a letra da música aí no chat para os ouvintes e também vou enviar a letra da música para você no nosso chat aqui do Hangout. Aí você escolhe, tanto faz, onde você quer ouvir, para você acompanhar a música, tá ok?
Combinadíssimo. E depois, assim que finalizar, nós voltamos aqui. Não precisa desconectar nada, tá? Pode ficar conectado aí. Aí eu gostaria da análise sua em relação à letra da música Insanidez. E você pode falar à vontade sobre essa música. É uma música minha, tá ok? Fique à vontade para discorrer sobre ela. Sinuca de bico, como se diz, né? Vou ter que comentar sobre você. Né? Exatamente. Mas eu não estou aqui, tá? Eu não estou aqui. Pode falar o que você quiser. Então, amigos, primeiro eu vou postar a letra aqui no chat da rádio. Já postei. Agora eu vou postar para você, Rubens, só um minutinho. Tá? Aqui no nosso chat do Hangout está aí também a letra postado. E eu vou pedir para você ligar o áudio da Rádio da Terra para que você possa ouvir nesse momento a música, tá ok? Voltando agora ao vivo, novamente, com o nosso entrevistado. Rubens, está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Ok, então a minha pergunta é, uma análise sua, obviamente mais relacionado à mensagem da música, a letra da música, né? Porque música é questão de gosto, né? Não é essa a questão musical, mas sim a mensagem, a letra da música. Analisando filosoficamente, o que você pode me dizer sobre essa letra? Bom, primeira coisa, ela me fez lembrar aquele autor que eu tinha esquecido. O autor é Walter Franco, só lembrando que foi no ano passado. Walter Franco. Walter Franco. E eu faço associação porque isso me lembra Walter Franco, né? E eu, obviamente, sou fã do Walter Franco. Então, primeiro porque se fala de amor dessa maneira, vamos dizer assim, não do amor romântico, né? Mas é uma convocação ao amor. A gente está falando da doutrina do coração. Outra coisa, ela tem... Você falou para ver só a letra, mas não dá para separar a letra da melodia, da música, okay. Porque ela tem como é que se diz? Uma inspiração, não sei como melhor dizer isso, mas como se fosse alguma coisa xamânica, no sentido que ela imediatamente te alinha os veículos para que você fique antenado, né? E possa então captar coisas mais sutis que os olhos distraídos não captam, né? Então, quanto ao que é normal, e essa indignação por insanidez, né? É a nossa, de todos nós que nos sentimos estrangeiros nesse planeta, em algum sentido, né? Porque Deus me livre de ser normal, se normalidade é tudo isso que você também criticou e denunciou e as pessoas veem como normal, né? Outra coisa, quem escuta a letra e a batida dela, né? Ela te alinha com uma tribo, vamos dizer assim, a tribo dos ativistas, né? Ou seja, o ativista percebe aí um hino que associa com ecologia, com o elogio de uma loucura para além dessa razão medíocre que rege a normalidade, né? E ela ainda sugere de uma maneira sutil, mas que está aqui presente, né? Já que é assim que o texto, logo no início, acho que eu vi a palavra, deixa eu ver se eu acho aqui, que me chamou a atenção, em algum lugar você falou sobre seres aqui. Seriam os seres do espaço sideral, né? Isso. Então, tá na cara que isso aí fala de quem, de alguma maneira,
certa proximidade, né, com a questão dos OVNIs e dos extraterrestres. Me parece isso assim. Então, o conjunto todo, né, é de como é que eu posso falar? É como se fosse quase que um hino de um movimento, como foi em cada época. Tem uma expressão para algumas pessoas que é uma bandeira que você levanta, por exemplo, para não dizer que não falei de flores, né? Isso. Lá ficou com uma bandeira. Essa musiquinha do Walter Franco, ele, em época dos festivais, na época que ainda se falava de a banda de Chico Buarque, umas musiquinhas assim mais, como é que se diz, caretas, né? De repente o Walter Franco me aparece com uma coisa absolutamente subversiva, vamos dizer assim, e não bem comportada, né? Como é você tocar uma musiquinha assim, um banquinho, violão de terno e gravata, né? Então, do mesmo modo, a tua experimentação aqui, né, era a busca disso que parece que é uma própria extensão do trabalho da rádio, ou seja, é uma música, mas ela tem um papel de militância, ou seja, de arregimentação, de convocação, né, para uma causa ativista, de transformação, né, desse mundo, ou seja, de lembrar aos anjos que vieram para cá em missão e, ao encarnarem, se esquece um pouco dessa missão, ou seja, as pessoas boas que vieram para cá para dar exemplo e que às vezes precisam de uma sacudida para se unirem a outros com o mesmo ideal, para então juntos gerarem um movimento. E aí um movimento que forma, são capazes então de dar início às transformações sociais. Então a música não é só para transformação social agora no sentido lá do século XIX e XX, né, quando você achava que transformação social só levava em conta a relação capital e trabalho entre seres humanos, mas de uma maneira muito mais ampla e aguda, né? Ela questiona o teu lado, vamos dizer assim, psicossocioambiental. Acho que a música tem, ela quer para ela essa esfera, esse universo que ela quer alcançar, desde a psique humana até o espaço político e ambiental. E é isso, é forte, a música é forte, é a primeira vez que eu escutei, né? E ela tem uma batida de fato que eu acho xamânica, ou seja, se você presta atenção e se deixa envolver por ela, você vai se ocupar de questões que te põem em contato com o transcendente. Você não vai ouvir essa música e, sei lá, sair de carro para dar um rolê, né? E fazer alguma coisa assim mais superficial. Ela te convoca para coisas um pouco mais sérias na vida. Legal, Rubens. Você descreveu perfeitamente a intenção, né, desta música e a trajetória, né, que ela transcreve relacionada ao nosso momento. É esse chamado mesmo, é como se fosse o despertar do guerreiro adormecido, né, que está lá dentro. Agradeço por ter aceitado esse desafio, mas a hora que eu vi um professor de filosofia, né, com todo esse estudo espiritualista, eu tinha certeza que você iria entender a fundo, né, essa letra, essa música. Por isso, para mim, foi uma grande honra ter aí a sua fala, né, ter o seu depoimento do que você sentiu, porque
bateu no sentido de concordou, né, com a intenção a qual ela foi criada. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Rubens, estamos aqui finalizando esse momento, essa nossa noite de entrevista. Eu gostaria que você, primeiro, falasse aqui um pouco suas considerações finais. O microfone fica aberto para você mandar uma mensagem nesse momento para os ouvintes da Rádio da Terra e, em seguida, deixe um contato aí, que se alguém quiser dar um oi para você, perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa, como que as pessoas podem encontrar você, Rubens? Por gentileza. Bom, foi um prazer ter participado com o grupo, ter essa experiência, ter esse bate-papo gostoso também com você, né? Eu acho que o Facebook, hoje em dia, é uma ferramenta poderosa e eu uso muito essa ferramenta. Então, quem quiser me chamar no Facebook, exatamente como eu apareço aqui no chat, né? Zé Rubens Tours. Fico lá à vontade para interagir. Por acaso, se tiver alguém que vá à cidade de São Paulo, ali na Vila Madalena eu tenho um espaço, e esse espaço abriga um restaurante vegetariano, chama Coração da Terra. Então as pessoas também são bem-vindas lá, e até para a gente bater um papo por lá também, se for o caso, né? E pronto, eu acho que é isso. Eu só queria terminar lembrando que a sua música de Insanidez, ela me fez lembrar o nome do Walter Franco, que é outro artista assim, que eu admiro, né? E que fez esse mantra, um verdadeiro mantra, né? Que é tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, com esse mantra, eu encerro e fico à disposição pelo Facebook para quem quiser me adicionar e fazer qualquer pergunta, se quiser ler algum artigo meu, alguma coisa assim, eu simplesmente bater um papo. Muito obrigado a todos e obrigado a você, Celso. Foi um prazer te conhecer, né? Assim, a gente bater um papo rápido antes do programa, que eu já senti na hora que ia ser assim tranquilo, né? Essa participação, que existia como é que se diz, uma certa sintonia, e eu curti muito. Legal. Que ótimo, Rubens. Eu sou meio inexperiente nisso, então consegui o negócio do chat assim, não participei, mas eu vi que você me passou as perguntas, então valeu do mesmo jeito. E todo mundo que participou do chat, peço desculpa se eu não vi, porque estava difícil de eu ficar acompanhando o rádio, olhando lá, não sei o que lá. Não acompanhei lá, mas você me passou as perguntas. E se algumas ficaram sem resposta, só escrever para o Facebook que a gente leva em frente. Com certeza. Passa, por gentileza, o endereço do restaurante vegetariano. Tá certo. Eu escrevo, eu passo como falando, né? Isso, falando aqui mesmo. É fácil, olha só. Fica perto do metrô Vila Madalena, 500 metros. Você sai do metrô Vila Madalena, desce pela rua Heitor Penteado, são 500 metros. Tem uma rua que chama Luminárias, que é a esquina da Heitor Penteado, na altura do número 1000 da Heitor Penteado. Rua Luminárias 51, Coração da Terra, restaurante vegetariano. Maravilha, pode ter certeza que no momento que eu estiver em São Paulo, irei visitá-lo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer te receber lá e a gente aprofundar o nosso papo. Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio da Terra. Rubens, um abraço no coração e tudo de bom para você, meu irmão. Valeu. Um abraço a todos, um carinho meu para todos. Namastê. Namastê. Que ótimo, mais uma grande noite, espero que vocês tenham gostado. Rubens, José Rubens, né? Aqui um grande estudioso,
PhD, doutorado, pós-doutorado nas disciplinas filosofia espiritualista, que entende de tudo que está ocorrendo no nosso momento, e uma pessoa sensível, né? Sensível com a música, sensível com essa energia de que tanto nós precisamos entender. E o que eu curti também, né, um detalhe que ele comentou quando eu pedi para ele falar sobre o Brasil, a palavra dele, claro que em outras frases, mas veio me lembrar o vídeo, né, que eu gravei, que a gente está num momento de bagunça. Está tudo certo, mas não precisaria ser assim. Porém, ao mesmo tempo, tudo está caminhando, né, de acordo com a lei. Mas pode mudar, de acordo com a nossa dialética, que a gente vai para um lado ou para o outro. E foi exatamente como eu iniciei o vídeo, e como vou gravar mais, o vídeo está mais aí para baixo do chat, né? É um vídeo que tem deixado algumas pessoas com uma pulga atrás da orelha, mas eu vou explicando aos pouquinhos. E pode ter certeza que esse vídeo é a ação da música Insanidez. Chega de ficar esperando o milagre do céu. Faça você o milagre. Chega de ficar rezando para a árvore que já está seca. Plante uma nova árvore e cuide dela. Vamos passar para a ação. Chega de ficar só na teoria. Por mais bonita que seja, é a ação que prova a vida. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por mais uma noite. E amanhã, oráculos e espiritualidade. Até lá.